Bom dia. Obrigado por terem vindo a este webinar da QEAD Guerreiro e por estarem aqui todos hoje. Eu, além de agradecer a vossa presença, quer a presença das pessoas que estão aqui hoje, quer daqueles que nos estão a ver na internet, queria falar um bocadinho sobre as relações do trabalho e sobre os meus colegas Ricardo Lopes e Susana Sadlovska, a apresentá-los. Pois são eles que vão fazer este webinar, conferência sobre a agenda do trabalho digno e sobre todas estas alterações ao direito do trabalho. Como sabem, o direito do trabalho sofreu muitas alterações recentes, muitas induzidas pela pandemia, pelos confinamentos, pelas possibilidades descobertas recentes do teletrabalho e sofre agora uma série de alterações, dezenas e dezenas delas, extremamente importantes, com um efeito bastante forte, alterações essas que acontecem por força de uma alteração legislativa chamada Agenda do Trabalho. E ninguém melhor para apresentar essa Agenda do Trabalho digno que estes meus colegas. O Ricardo Lopes é sócio da QEAD Guerreiro há certamente mais de 10 anos, está connosco há mais de 20, é um excelente juiz-laboralista, com muita experiência do direito do trabalho, quer na prática, quer experiência naturalmente e bagagem teórica, e a Susana Sadlovska é advogada do escritório e tem alguma experiência já nesta área, tem trabalhado muito com os nossos clientes, a firma tipicamente representa empresas e outro tipo de instituições, mas também representa frequentemente algumas pessoas individuais e, portanto, temos experiência dos dois lados da barricada, se quisermos dizer assim. E, portanto, desejo-vos uma sessão muito produtiva. Obrigado a todos aqueles que estão online e passava então a palavra ao meu colega Ricardo Lopes para continuar com esta conferência sobre a agenda do trabalho digno. Bom dia a todos e muito obrigado. Ricardo, faça por favor. Obrigado, bom dia. Então, vamos falar aqui essencialmente aqui destas alterações que esta nova lei Eu peço aqui desculpa pelo aqui. Tem um problema aqui com o som. Bem, se calhar vou, entretanto, apresentando enquanto tentam resolver aqui o problema. Parece-me que está a ser resolvido. Pronto, ou seja, nós, como o João já adiantou, nós vemos aqui um bocadinho num período de pandemia. E este período de pandemia veio aqui trazer muitas alterações à forma como o trabalho é prestado. Algumas delas até já tinham sido aqui algo de alteração com a questão da previsão do teletrabalho. O teletrabalho é aqui uma solução imperfeita, nomeadamente relativamente à parte da forma de compensação do teletrabalho, mas houve outras alterações, ou seja, o facto das pessoas estarem em casa implicou que se desenvolvesse uma série de plataformas de mobilidade, nomeadamente a Uber Eats, as pessoas habituaram-se a estar em casa e se calhar nós agora vemos mais motas do Uber Eats, da Glovo e de outras dessas plataformas do que táxis na rua, ou seja, há aqui passou a ser essas plataformas passaram a ser um grande empregador, e aqui o empregador, entre aspas, o que implicou também aqui a necessidade de, de alguma maneira, prever ou enquadrar essa situação. Depois vamos ver, que a maneira como foi enquadrado não é a melhor maneira, mas iremos discutir isso. Há também novas tecnologias que se têm estado a desenvolver, nomeadamente a questão da inteligência artificial, e o próprio código já veio aqui procurar, as alterações já vieram também aqui a procurar referir aqui algumas questões a isso e prever alguns problemas que possam estar no futuro. Eu acho que foi de uma maneira muito completa, apenas mais com a questão da informação
sendo que, na verdade, não há propriamente grande, ou o impacto será relativamente pequeno, relativamente àquilo que já relativamente às obrigações legais, porque o próprio RGPD, na medida em que essas plataformas, esse software de inteligência artificial processaria dados dos trabalhadores, ou seja, também já haveria obrigações ao RGPD relativamente às obrigações de informação. Vê-se aqui era algo mais depois, vamos ver aqui também só questões de informação e discussão com as comissões de trabalhadores ou com os sindicatos, mas também não, na vida real, na grande maioria parte das empresas do dia-a-dia, não tem aqui um grande impacto. Mas isto foi um bocadinho aquilo que se veio aqui alterar. Aproveitou-se também, ou fez também, que se calhar aqui será o grande grosso das alterações, é prever também uma série de direitos ou proteção da parentalidade, de outras realidades semelhantes. A questão aqui da previsão específica dos cuidadores informais, que também para de alguma maneira dar proteção laboral a uma legislação nova, uma figura nova que surgiu, e serão essas as principais essenciais alterações. Há outras, mas depois vamos ver também ao nível da cessação dos contratos de trabalho e outras matérias por período experimental que vamos também falar. Não só para dar aqui nota, a lei foi discutida aqui durante algum tempo, foi aprovada finalmente em março, depois publicada a 3 de abril, a Lei 13 de 2023, e a lei prevê, obviamente, aqui um período experimental, entrando em um período até entrar a entrada em vigor, entrando em vigor a 1 de maio. Para além das alterações do Código de Trabalho, foi também alterada mais uma série de outra legislação avulsa de âmbito laboral, mas que não será aqui o objeto aqui da conferência, sempre visto que podemos fazer depois outras conferências em que nos debrucemos sobre alguns desses tópicos e algumas dessas alterações. Conforme adiantei, há aqui a questão, houve uma série de questões de direitos, ou novos direitos, que foram aqui previstos. Há aqui uma série de novos direitos, e o primeiro é, tínhamos a questão aqui das plataformas, que têm aqui uma maneira de prestação de serviço, forma de prestação de serviço, sendo que a lei já queria pegar nestas questões, pegou também na questão das prestações de serviço, ou dos recibos verdes, e fez aqui uma ligeira alteração, ou seja, o Código de Trabalho já previa aqui assim, que se pudessem aplicar determinadas normas, nomeadamente relativamente à higiene e segurança, igualdade e outras normas de proteção dos prestadores de serviços, e veio também, nos casos em que haveria uma situação de dependência económica, essa situação de dependência económica não está definida no Código de Trabalho, mas sim na legislação da Segurança Social, e é prevista como o trabalhador ou o prestador de serviço em que mais de 50% dos seus rendimentos provenham de uma única entidade ou várias entidades, quando entre as mesmas haja relações de grupo ou de domínio. Ou seja, havendo essa situação, o trabalhador será considerado sob a dependência económica, e nessa situação haverá aqui novos direitos que estão aqui previstos. Será a possibilidade de aplicação de instrumentos de implementação coletiva de trabalho negociais, e aqui a questão de negociais é importante porque, sem prejuízo de disposições específicas que venham a existir, estarão aqui a estar excluídas a gestão e outras formas de extensão das relações coletivas de trabalho. Vê-se também aqui a possibilidade desses próprios prestadores de serviços se poderem fazer substituir durante alguns momentos por terceiros, nomeadamente em casos de gravidez, doença, doação, assistência a filho, em que há aqui a continuação da prestação por um terceiro em nome dele, sem que isso implique a perda da qualificação como trabalhador com dependência económica. E normalmente, como já tinha aqui, vem a questão aqui da prestação de trabalho por parte da empresa em relação societária, por exemplo, o grupo passa a entender-se que é prestada para um único beneficiário.
Foi também alterado aqui, assim, criado aqui dos nossos artigos, o artigo 10A e 10B, que vem de alguma maneira prever aqui a possibilidade de regulamentação coletiva específica para estes prestadores de serviços, bem como a possibilidade de eles se associarem em organizações que serão organizações sindicalizadas, organizações sindicais que serão dedicadas para eles. E prevendo também aqui a questão, exatamente a questão da possibilidade da contratação coletiva ou criação ou negociação de instrumentos de regulamentação coletiva, convenções coletivas serão chamadas convenções coletivas de trabalho ou não, específicas para estes trabalhadores, ou a previsão em convenções coletivas já existentes de disposições específicas para eles, ou a previsão de que determinadas normas dessas convenções coletivas se apliquem também a prestadores de serviços dependentes que estejam enquadrados, prestem serviços como trabalhadores independentes para estas empresas. Uma nota só, que estes direitos não são automáticos. Ou seja, o prestador de serviços com relação de dependência que queira beneficiar tanto da proteção prevista em convenção coletiva que venha a ser aprovada, como das normas do Código do Trabalho que sejam aplicáveis a estes prestadores de serviços em relação de dependência económica, implica a submissão de uma declaração de intenção à entidade patronal, ou à entidade que recebe o seu serviço, na qual terá que demonstrar também essa dependência económica, nomeadamente o critério de cumprimento de que mais de 50% ou mais dos seus rendimentos advieram da prestação de serviço advieram dessa entidade. Também em termos de garantias dos trabalhadores, vem aqui uma novidade, que é o Código de Trabalho preveria a possibilidade de haver cláusulas de exclusividade. E essas cláusulas de exclusividade eram livremente previstas, sem qualquer restrição. Neste momento, os empregadores apenas podem oferecer a trabalhadores nessa outra atividade, caso o justifique e haja motivos para tal, nomeadamente com questões de sigilo profissional, de segurança e saúde, questões de concorrência e, em todo caso, terá que assegurar aqui um tratamento, ou seja, depois há aqui mais normas de antidiscriminação, assegurar um tratamento igualitário e não desfavorável a esses trabalhadores pelo facto de eles exercerem ou terem um segundo emprego. Outras alterações foram as questões da presunção do contrato de trabalho, nomeadamente aqui a questão da presunção do contrato de trabalho no âmbito das plataformas digitais. E o que é que são estas plataformas digitais? Estas plataformas digitais, acho que intuitivamente todos nós sabemos um bocadinho o que é que são estas plataformas digitais. Não é? Nós pensamos logo nos Uber Eats, por isso, táxis, ou os táxis através de plataforma digital, os nossos TVDs, ou, por exemplo, essencialmente aqueles serviços em que nos levam as coisas porta a porta, e acho que é essencialmente isto que está aqui enquadrado, e eu diria que muito provavelmente não há para já outras situações em que estejam aqui enquadradas. Poderão haver aqueles serviços tipo ZASC e Oscar, em que uma pessoa contrata através de uma plataforma digital um serviço de reparação ou outra coisa assim do género, mas dependendo da maneira como estejam organizados, poderão não estar aqui enquadrados. E aqui o que é que isto aqui vem, ou seja, vem aqui a plataformas digitais, é uma plataforma que presta serviços à distância através de meios eletrónicos de utilizadores e que envolve a organização de trabalho prestado por indivíduos, trabalhadores, prestadores de serviços, a troca de pagamento. E, independentemente desse trabalho ser prestado em linha ou numa localização determinada ou até em termos móveis. E essa plataforma é apresentada sobre termos e um modelo de negócio e uma marca próprios. E aqui estão aqui alguns exemplos que já tinha aqui referido. E o que a lei vem aqui prever é que, caso estejam verificadas, ou dando aqui um bocadinho para trás, ou seja, a regra geral é que as pessoas que prestam os serviços no âmbito destas plataformas eletrónicas, regra geral, são todas elas trabalhadores independentes, apresentam recibos verdes,
não têm a segurança de um contrato de trabalho. E o que a lei aqui vem prever é que, em algumas situações, caso estejam verificadas algumas condições, que se considera ou se presume que, na verdade, o que há é um contrato de trabalho e não um contrato de prestação de serviços. Depois, vou referir aqui que será um contrato de trabalho atípico na medida em que a lei prevê que apenas caso veja a ser qualificado como contrato de trabalho, apenas serão aplicadas as normas do Código do Trabalho que sejam conformes com a forma de prestação deste serviço. Isto vai criar uma confusão, quer dizer que há férias ou não há férias? Não parece que isto vai ser claro, quer dizer, não parece que nada obste a que um destes prestadores de serviços possa ter direito a férias. Mas se a remuneração destes prestadores de serviços, na maior parte das vezes, é com base em uma percentagem de cada trabalho ou cada serviço que prestem, como é que vai ser calculadas essas férias? E quem é que vai ser o responsável? Porque, normalmente, o pagamento advém diretamente, ou eles recebem o pagamento diretamente, não. Poderá haver aqui vários modelos, mas temos aqui no modelo de contratação direta com a plataforma. Eles recebem o pagamento não diretamente da plataforma, mas o pagamento pelo serviço prestado ao consumidor final, do qual depois a plataforma retém uma porcentagem. Ou seja, digamos aqui, em termos de relação, o prestador de serviço paga ou emite fatura ao cliente final, ou seja, não é pago diretamente pela plataforma, a plataforma retém um montante. Depois há aqui outras situações em que poderá haver aqui intermédios, que também será aqui importante, e esta questão da presunção do contrato de trabalho poderá-se presumir que o contrato de trabalho não é diretamente com a plataforma, mas com um prestador intermediário de serviço, ou seja, que será uma pessoa individual ou uma pessoa coletiva, uma empresa, que tenha essa própria pessoa o contrato, a relação diretamente com a plataforma e depois subcontrate esses serviços com os prestadores individuais. Isso é muito normal, por exemplo, nos TVDEs, em que há empresas que têm os carros, que são essas empresas que têm a relação com a plataforma digital e depois têm vários condutores. E aí coloca essa questão, quem é que é aqui o empregador? E a lei, mais uma vez, não vai ser totalmente clara, tanto diz que isto vai ter depois que ser decidido por tribunal em algumas situações. Mas o que a lei vem dizer aqui é que há contrato de trabalho quando à forma de prestação de serviços, a plataforma digital fixa a retribuição por trabalho efetuado na plataforma ou estabelece limites máximos e mínimos para esta. Ou seja, por exemplo, dando aqui o exemplo do Uber Eats, toda a gente sabe que paga 1 euro, ou 2 euros ou 3 euros quando faz a encomenda por aqui. Ou seja, não é o prestador de serviços que define o valor que vai fazer para aquela plataforma. Ou nos TVDs, aquilo tem aquelas... no Uber tem os cálculos em que faz a distância, etc. Mas aquilo é definido pelo próprio sistema e não será o prestador de serviços que vai definir. Se a plataforma digital exerce o poder de direção e determina regras específicas para o prestador de atividade em questão, nomeadamente questões de traje, prazos para entregas, regras relativamente ao trato e urbanidade. Isso falava-se muito no início, quando surgiu o Uber, que havia uma série de regras que os condutores do Uber tinham que ter, limpar o carro não sei quantas vezes por dia, ter muito bem apresentados, pôr a música que o cliente escolhesse. E tudo isto aqui são normas, são normas que podem indicar aqui a existência do poder de direção. Depois, se a plataforma digital controla e supervisiona a prestação da atividade ou verifica a qualidade da atividade prestada. E isso aqui, quer dizer, todas elas têm um sistema de rating, na medida que esse sistema de rating possa ter aqui alguma influência, ou poderá também estar aqui a ser aqui uma prestação de contrato de trabalho. A questão é se a plataforma digital restringe a autonomia do prestador de atividades, ou seja, e da organização de trabalho, ou seja, e aqui quando falo aqui da plataforma, poderá ser também a empresa intermediária. Ou seja, a previsão de horários durante os quais podem ser prestados, a duração mínima da prestação do trabalho, e se
são aplicadas sanções ou condições diferentes consoante essa situação. Ou seja, que a plataforma não tem, ou as plataformas não têm, a regra geral, um poder de sancionatório, pelo menos direto, mas têm um poder de sancionar de diversas maneiras, ou seja, pondo as pessoas mais para baixo nas listas, assegurando que outras pessoas que tenham um comportamento mais de acordo com a plataforma tenham mais serviços, e todas estas formas serão considerados como uma espécie de um poder disciplinar autónomo ou encoberto. Depois também a questão dos instrumentos de trabalho usados por essa plataforma digital ou de alguma maneira são explorados por contrato de locação, e nós vemos todos os trabalhadores do Glovo e do Uber Eats e dessas plataformas com a sua mochila, e a sua mochila será sempre uma mochila que eles têm que adquirir ou alugar à plataforma. Ou seja, nesse sentido, há aqui um instrumento de trabalho, apesar da moto ou a bicicleta elétrica não o serem, mas a mochila refrigeradora é. E depois é a norma que é o geral, não está aqui especificamente, mas que já é resultado da lei, que é o facto das pessoas chamarem aquilo o contrato de prestação de serviços não é vinculativo e aplicar-se-á sempre isto. Mais uma vez, temos aqui a posição de contrato de trabalho, que é nomeadamente as regras previstas quanto a acidentes de trabalho, cessação de contrato, proibição de suspensão de causa, remuneração mínima, férias, limite de período normal de trabalho, igualdade e não discriminação. Mas não é claro, mais uma vez, a lei que vem dizer é que e todas as outras normas que não sejam incompatíveis com a forma de expressão de trabalho. Pois aqui há a possibilidade, ou seja, de a plataforma digital poder sempre elidir a presunção, ou seja, demonstrar que de facto não há poder de direção, poder disciplinar. E mais uma vez esta questão que já tinha aqui, que é, poderá invocar também que não é ele o empregador, mas sim o intermediário da plataforma digital, e depois aqui poderá haver aqui um processo para definir quem é que efetivamente é o empregador. Pronto. Também já tinha aqui falado um bocadinho aqui da proibição de termos funções de acesso às favoráveis à natureza discriminatórios dos prestadores de atividade que estabeleçam uma relação direta com a plataforma relativamente àqueles que o façam através de um prestador de serviços. Ou seja, eu diria que isto é prever já aquilo que provavelmente será o movimento das plataformas, que é, de alguma maneira, incentivarem, deixarem de incentivar a contratação direta e passarem a incentivar quase sempre, ou provavelmente, se calhar, quase exclusivamente, a contratação através de intermediários. Eu acho que provavelmente haverá aqui um outro movimento, em alguns casos, em que vão ser do mercado os pequenos intermediários e vão ficar apenas grandes intermediários. E a questão aqui depois da responsabilidade solidária entre a plataforma digital e o intermediário relativamente a alguns tipos de créditos laborais. E dos encargos sociais, por isso, a segurança social e isso, ou seja, mesmo que a plataforma não venha a ser considerada como uma empregadora, poderá responder solidariamente por essas obrigações. Pronto, depois só o regime sancionatório, que é da contratação consignacional, passa a ser uma contraordenação muito grave. E não só para esta situação, mas para outras situações em que haja reincidência, prevê-se esta sanção nova, que é a privação do direito de participar em concursos públicos por um período de até 2 anos. É uma sanção que não existia e que agora passou a existir. Relativamente à questão da privação do direito a apoio, subsídio ou benefício, veio-se prever expressamente que esses benefícios também incluem os benefícios de natureza fiscal ou contributiva, ou seja, reduções de taxas de segurança social, ou benefícios fiscais do ponto de vista. Ou seja, porque antes falava-se em privação, apenas privação do direito a apoio ou subsídio ou benefício. Isso dava a ideia que ou poderia ser interpretado como sendo um apoio monetário, que implicava mas que não incluía os benefícios, digamos aqui, as reduções de custo ou taxas contributivas. E agora vem estar claro que não, que esses também estão incluídos. Pronto. Esse regime, relativamente à questão da presunção do contrato de trabalho normal, a única alteração tem a ver só com esta questão também das alterações das sanções acessórias que eu já referi, que passam a ser as mesmas também para este caso, não é no caso de reincidência. Outra alteração aqui, relativamente à questão da proibição de discriminação, que é
a discriminação, vai-se prever aqui a proteção da discriminação relativamente pelo exercício de direitos, nomeadamente aqui dos direitos relativos à parentalidade, à vida familiar, todos aqueles direitos, como ter direito a um trabalho, ou um horário de trabalho reduzido, ou a um horário, ou a licenças para amamentação, para apoio a familiares, cuidadores informais, tudo isso passa a ser também expressamente previsto como sendo um motivo potenciador de discriminação. E, nesse sentido, está previsto também que a discriminação com a origem nisto está também protegida. E prevê expressamente aqui a questão das discriminações remuneratórias, nomeadamente limitando de alguma maneira aqui a maneira de possibilidade de discriminar isto aqui através de prémios, ou seja, limitando a maneira como os prémios de assiduidade ou os prémios que estejam relacionados com o número de horas possam, de alguma maneira, ou a avaliação e progressão na carreira, possam, de alguma maneira, ser discriminatórios quanto às pessoas que tenham direito a exercer regimes de trabalho, ou horários de trabalho menores, ou com flexibilidade ou adaptabilidade, ou teletrabalho, ou seja, no abrigo dos regimes de proteção dos trabalhadores relativamente à questão da vida familiar. Ou seja, isto não impede, em minha opinião, que se continuem a prever prémios de assiduidade e produtividade, ou em termos de avaliação, mas que, de alguma maneira, se terá que considerar que essas ausências, ou essa forma de prestação de trabalho, está equiparada às situações de prestação efetiva de trabalho noutra situação. Agora passo aqui assim para a Susana, que vai falar aqui um bocadinho das questões da parentalidade. Obrigada, Ricardo. Ora, desde já, bom dia. Portanto, sim, continuando com a nossa apresentação com as alterações, um dos grandes temas que efetivamente sofreu grandes alterações foi o tema da parentalidade, nomeadamente no que diz respeito às licenças parentais, à possibilidade de faltas, à proteção dos direitos dos pais. E, portanto, vamos começar com a parte da adoção e do acolhimento. A partir agora de maio, os pais que serão candidatos nos processos de adoção e de acolhimento, durante o processo desta adoção e do acolhimento, poderão usufruir da possibilidade de terem faltas no trabalho justificadas para efeitos de, por exemplo, deslocarem-se à Segurança Social para poderem entregar documentos, para receberem técnicos em casa que irão fazer a avaliação das condições de habitabilidade. No fundo, para todas as necessidades que o procedimento, tanto de adoção como de acolhimento, exija aos pais faltarem de trabalho, ausentarem-se de trabalho, estes pais poderão ausentar-se, naturalmente entregando um comprovativo que justifique as faltas. Por outro lado, irão também ter a possibilidade de gozar as licenças parentais. E neste sentido, a licença parental para acompanhamento da criança após ser adotada ou acolhida será de cerca de 30 dias. Outra novidade é que a licença parental exclusiva do pai também passará a existir e será de cerca de 28 dias, sendo que no caso da adoção de várias crianças, portanto, no caso da chamada adoção múltipla, o acréscimo na licença será de até 30 dias. Portanto, a ideia é dar aqui uma margem realmente para as crianças acolhidas ou adotadas terem a possibilidade de se adaptarem à nova realidade e também para os pais terem essa facilidade e essa possibilidade de interagirem melhor com a criança adotada. Mas a questão das licenças não fica por aqui, não fica pela parte da adoção. Já existia no Código a previsão da licença parental inicial para ambos os pais, de cerca de 120 a 150 dias. A diferença é que agora a licença obrigatória a ser gozada pela mãe passará a ser de 42 dias seguidos, consecutivos, logo a seguir ao parto, ao passo de que anteriormente eram somente 30 dias.
E a licença exclusiva do pai será de 28 dias, enquanto que anteriormente eram 20 dias úteis. Sendo que os primeiros 7 dias, obrigatoriamente, terão de ser gozados logo a seguir ao parto. No entanto, há ainda uma possibilidade de, depois do gozo destes 28 dias, o pai poder ainda gozar 7 dias adicionais, desde que estes 7 dias sejam gozados naquele período dos primeiros 42 dias da licença da mãe. O que significa que, na prática, o pai passará a ter direito a cerca de 35 dias de licença parental. Por outro lado, nos casos em que os bebés, após o nascimento, por alguma razão, possam vir a ser internados, haverá uma possibilidade de extensão da licença parental pelo período do internamento, no entanto, somente até ao máximo de 30 dias. Por outro lado ainda, tal como já dissemos, as licenças semelhantes serão aplicadas aos pais que estarão nos processos de adoção, mas há aqui uma questão importante que é, após o gozo dos 120 dias, como deverão recordar, se tinha referido logo no início, que existe a licença, que não é obrigatória, é facultativa, de 120 a 150 dias, para os progenitores poderem gozar após o nascimento do filho, há aqui uma nova possibilidade. Após a decorrência dos primeiros 120 dias, os remanescentes 30 poderão ser gozados cumulativamente com o trabalho a tempo parcial, se assim o entenderem. Ou seja, os restantes 30, os pais poderão decidir que metade desses 30 dias irão ficar de licença e outra metade, por exemplo, do dia irão estar a trabalhar em tempo parcial. Por outro lado, outra possibilidade aqui de trabalho parcial pelo período de 3 meses ocorrerá, por exemplo, numa situação em que os pais terão uma criança inferior a 6 anos, portanto menor a 6 anos de idade, e que necessitará de assistência. Neste caso, o Código passará a prever uma possibilidade dos pais escolherem exercer as suas funções em trabalho parcial. E no caso de ambos os progenitores trabalharem para a mesma entidade patronal, poderão os mesmos usufruir dessa possibilidade de trabalho parcial, no entanto, não ao mesmo tempo. Ou seja, primeiro terá de escolher essa opção um dos progenitores e somente depois o outro. Vale a pena também referir que todas essas possibilidades de licenças por processos de adoção, licenças de acolhimento familiar, de parentalidade, todas elas serão consideradas trabalho efetivo. Há aqui também uma outra figura que é nova e que vale a pena referir, nomeadamente o contrato de trabalho com os estudantes em períodos de férias ou em períodos de interrupção letiva. Atenção que esta figura é diferente da ideia do trabalhador estudante propriamente dito. Prende-se tão só com a possibilidade de estabelecer um contrato de trabalho com um estudante que esteja, por exemplo, nos seus 2 meses de férias, ou 3. Neste caso, este tipo de contratos não será sujeito à forma escrita, no entanto, o empregador terá de preencher um formulário específico que será depois disponibilizado pela Segurança Social e enviá-lo devidamente preenchido para a Segurança Social, portanto, toda a informação que a Segurança Social considerar necessária. No entanto, uma chamada de atenção, caso se trate de um contrato de trabalho a termo resolutivo ou um contrato de trabalho temporário, os critérios de admissibilidade destes contratos terão de ser na mesma preenchidos e terão de ser devidamente identificados naquele formulário a ser enviado para a Segurança Social. Outra novidade, outro tema que foi muito trabalhado e que sofreu bastantes alterações boas, foi a questão do trabalhador cuidador. Para todos os efeitos, é considerado, para estas alterações, o cuidador informal não principal, ou seja, aquela pessoa que
apesar de trabalhar, presta assistência, por exemplo, ao seu cônjuge, ao filho, a alguém próximo da sua família. Aqui a importância prende-se com o facto de que não só presta assistência, mas também trabalha em simultâneo. E neste sentido poderá ter alguma flexibilidade do lado da entidade empregadora para conseguir compatibilizar ambas as situações. E deste modo, uma das novidades é a possibilidade de uma licença de 5 dias por ano para efeitos de prestação de assistência às pessoas com quem essa pessoa vive, que precisam de assistência. São 5 dias úteis de licença, mas que têm de ser gozadas de forma consecutiva. Há aqui, no entanto, um senão. A pessoa, o trabalhador cuidador que pedir esta licença terá de o fazer com o pedido com 10 dias de antecedência, terá que apresentar uma declaração em como mais nenhum membro do agregado familiar encontra-se numa situação em que está também a exercer essa mesma licença, ou seja, que a ideia é que não haja mais do que uma pessoa num agregado familiar a utilizar esta licença de 5 dias, mesmo que seja para entidades patronais diferentes. E também durante a execução desta licença, durante o gozo desta licença, o trabalhador cuidador não poderá exercer atividades que obstem à finalidade da licença, isto é, à prestação da assistência. E, portanto, isto significa o quê? Por exemplo, não poderá exercer um trabalho subordinado que impeça a prestação destes cuidados. Naturalmente que esta licença termina após a decorrência do seu prazo, sendo que poderá ser suspensa mediante a apresentação do atestado médico. E aqui uma chamada de atenção: os empregadores não poderão suspender esta licença ao trabalhador de cima, simplesmente por mera conveniência. Por outro lado, há ainda uma outra possibilidade, que é os trabalhadores cuidadores, se assim entenderem, poderão pedir à entidade patronal para passarem a exercer as suas funções em regime de trabalho parcial durante um período máximo de 4 anos. Neste caso, também temos a mesma situação semelhante à anterior, nomeadamente não poderão exercer atividades que estejam em incompatibilidade com a prestação dos cuidados durante este período, sendo que poderão usar esta licença durante os 4 anos, conforme entenderem, desde que seja por acordo com a entidade patronal. Portanto, poderão fazê-lo diariamente, definindo se preferem manhãs ou tardes, poderão fazê-lo 3 dias por semana, desde que o definam com o empregador. Este gozo desta licença, atenção, não poderá ser razão para os trabalhadores cuidadores serem penalizados na sua progressão na carreira, nem na sua avaliação. Por outro lado, temos ainda uma outra possibilidade, nomeadamente, os trabalhadores cuidadores poderão solicitar durante um determinado período de tempo recorrerem ao horário flexível. O que é o horário flexível? É a possibilidade, no fundo, de os trabalhadores definirem horas de entrada ou horas de saída que sejam mais ajustáveis às suas necessidades, mas claramente dentro de alguns critérios e dentro de alguma razoabilidade. Para este efeito, este tipo de pedido terá de ser feito com 30 dias de antecedência à entidade empregadora. Terá o trabalhador cuidador apresentar um comprovativo que prove essa sua qualidade e terá de indicar o período durante o qual pretende exercer as suas funções dentro desse horário flexível. No que diz respeito ao pedido, à execução das funções em
em tempo parcial, ou seja, o que acabámos de referir no slide anterior. Da mesma forma, terá o trabalhador de prestar um comprovativo, que é um cuidador informal, terá de mostrar uma declaração de que ainda não excedeu aquele período dos 4 anos durante os quais poderá exercer o trabalho em tempo parcial. Mais uma vez, deverá demonstrar que não há mais nenhum membro do agregado familiar a utilizar o mesmo tipo de licença, mesmo que em entidades empregadoras diferentes, e deverá também indicar a modalidade pretendida da organização do seu trabalho, ou seja, aquela questão, quantos dias por semana pretende estar em trabalho parcial, se pretende trabalhar da parte da manhã ou da parte da tarde. Claro que se houver, entretanto, durante a execução destas licenças, ou deste horário flexível, uma alteração superveniente de circunstâncias, naturalmente que esta alteração terá de ser comunicada no prazo de 5 dias à entidade empregadora e, se for o caso, então aí sim, após o acordo com o empregador, o trabalhador irá retornar ao trabalho nos termos anteriores. Finalmente, no que diz respeito aos trabalhadores cuidadores, os trabalhadores cuidadores, para serem despedidos, terão de receber também um parecer prévio da entidade competente na área de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Portanto, o despedimento de trabalhadores cuidadores não será assim tão facilitado. Por outro lado, apesar de poder haver casos de factos imputáveis ao trabalhador cuidador que possam, teoricamente, originar ao despedimento sem justa causa, à partida, despedimento com justa causa, à partida, este despedimento presumir-se-á sem justa causa até prova em contrário. Portanto, mais uma vez, está aqui o despedimento de trabalhadores cuidadores mais dificultado. Por outro lado, não serão estes trabalhadores obrigados a prestar trabalho suplementar. E aqui uma outra questão, talvez menos benéfica para os trabalhadores, mas aqueles trabalhadores cuidadores que sejam simultaneamente pais não poderão gozar dos mesmos direitos, ou seja, direitos das duas partes em simultâneo. Portanto, imaginemos que um pai acabou de tirar uma licença de 3 meses de assistência ao filho inferior a 6 anos, licença de trabalho parcial, e simultaneamente, como essa criança é a criança a quem o pai assiste, teoricamente o pai poderia também usar desta licença dos 4 anos, não poderá fazê-la em simultâneo. Portanto, não poderá estender o período de licença para 4 anos e 3 meses. Poderá somente utilizar uma delas. Passando agora para uma parte mais formalista, nomeadamente no que diz respeito ao dever de informação, houve aqui algumas alterações, nomeadamente no que diz respeito à informação que deve constar dos contratos de trabalho e que deverá ser fornecida pelos empregadores aos trabalhadores. Claramente, todos sabemos que dos contratos de trabalho normalmente constam indicações como identificação da entidade empregadora e entidade trabalhadora, os horários de trabalho, as formas de retribuição, tudo mais. Mas agora estas questões ficam um bocado mais concretizadas. Primeiro, há uma obrigação de estabelecer exatamente se se trata de um contrato de trabalho a termo certo ou incerto. Isto não pode ficar como uma informação vaga no contrato, e a duração do contrato, a duração previsível do contrato, tem que estar devidamente mencionada. Por outro lado, todas as possibilidades e procedimentos de fazer cessar o contrato também têm que estar devidamente explicadas ao empregador e deverão, ao trabalhador, e deverão constar do documento. Portanto, explicar qual é o pré-aviso, se é preciso enviar o pré-aviso por e-mail ou por carta registada. Todas estas particularidades têm que estar
discriminadas e o trabalhador tem que ter esta consciência. Por outro lado, questões como o valor, a periodicidade, o método de pagamento, portanto, não só dizer que o trabalhador vai ganhar um valor de X, mas explicar que vai ganhar um valor de X, o qual consistirá em uma parte será a retribuição, outra parte será, por exemplo, o subsídio de Natal e de férias, e o subsídio de Natal e de férias será pago como 13º ou 14º mês, ou será que será pago em duodécimos? Será pago até qual dia do mês? Será pago por transferência bancária em dinheiro vivo ou por cheque? Portanto, discriminar todas estas situações. Explicar se poderá haver possibilidades de prestação de trabalho suplementar, em caso afirmativo, se sim, em que moldes, será pago ou não será pago? Se será pago, como? Mais uma vez, da mesma forma, discriminando todas as possibilidades. Em caso de haver período experimental, quantos dias? Também como se poderá proceder à denúncia do contrato durante o período experimental, ou seja, voltamos àquela ideia inicial de temos de explicar como é que pode cessar o contrato. Os direitos de formação que o trabalhador possa ter, todos os benefícios que poderá vir a receber no sentido de seguro de saúde, de segurança social, proteção social, tudo isto tem de estar explicado e discriminado. Por outro lado, existem empresas em que a inteligência artificial poderá fazer algum tipo de cálculos que poderão eventualmente beneficiar os trabalhadores. Imaginando que fazem alguns algoritmos que depois irão fazer com que o trabalhador X será, por exemplo, o trabalhador do mês, ou irá receber um bónus. Se isto for a situação, a forma desse cálculo, todos os critérios têm que estar explicados para o trabalhador ter o conhecimento, o que é que pode fazer para obter o bónus, para ser o trabalhador do mês. Portanto, tem que haver uma espécie de transparência para o trabalhador poder lutar por aquilo que a empresa lhe poderá oferecer. Também o IFCT, portanto, as convenções coletivas, se as houver, têm que estar mencionadas e têm que estar mencionadas quais são as entidades celebrantes, também para o trabalhador ter a noção qual é que é a convenção coletiva que o protege. Todas estas informações têm que estar devidamente explicadas, têm que estar reduzidas a escrito, poderá ser no próprio contrato de trabalho ou num documento anexo, ou então no contrato de promessa de contrato de trabalho, se o houver. Sendo que, dependendo do tipo de informação, ela deverá ser comunicada ou no prazo de 7 dias após o início da execução do contrato, ou num prazo de 1 mês após o início da execução do contrato. E, portanto, de todas aquelas informações que eu já tentei aqui explicar, temos aqui esta diferença. Identificação do empregador, local de trabalho, a duração do contrato e a parte da retribuição, o período normal de trabalho, a questão da identificação do regime de trabalho intermitente. Todas estas informações têm que ser indicadas até ao 7º dia, portanto, o mais cedo possível, porque são as mais importantes para o trabalhador quando começa a trabalhar. Enquanto que a duração de férias, as informações sobre como se faz cessar o contrato, o número da apólice, as questões dos fundos de garantia, trabalho temporário, proteção social, isto poderá ser informado subsequentemente até 1 mês após o início da execução do contrato. No entanto, é muito importante que o empregador mantenha alguma prova de que esta informação foi devidamente prestada. E agora, entrando, portanto, no contrato de trabalho assim, temos, por exemplo, o período experimental, do qual já falei ligeiramente. E, portanto, houve aqui umas ligeiras alterações. Por exemplo, no caso de não haver uma informação da entidade empregadora ao trabalhador por escrito sobre a duração do período experimental e sobre as condições do período experimental, vai-se presumir que as partes acordaram, ambas,
este período experimental não existir, portanto, ele vai passar a ser excluído. Por outro lado, trabalhadores que estejam em situações de desemprego de longa duração ou que estejam na situação do primeiro emprego, enquanto que o Código prevê que terão um período experimental de 180 dias, caso tenham já trabalhado previamente no contrato de trabalho a termo, estes 180 dias poderão ser ligeiramente reduzidos. No entanto, nunca mais do que 90 dias. Isto é, terão sempre de prestar um trabalho de um período experimental de 90 dias. De uma forma semelhante, os trabalhadores que tenham exercido um estágio previamente nos 12 meses anteriores, que tenham feito um estágio profissional, que tenham tido uma avaliação positiva, desde que a exercer as mesmas funções, portanto, nas mesmas atividades. Também, após uma avaliação, o seu período experimental poderá ser ligeiramente reduzido. Aqui uma chamada de atenção. No caso dos períodos experimentais terem durado mais de 120 dias, o prazo para denúncia passará a depender de um aviso prévio de 30 dias, ao passo que até agora e até o final deste mês será sempre de 15. Portanto, aumenta basicamente em dobro o aviso prévio. Também, por outro lado, nos casos de período experimental dos trabalhadores à procura do primeiro emprego ou dos desempregados de longa duração, se houver a necessidade de denúncia deste contrato de trabalho, deverá haver sempre uma comunicação do lado do empregador à autoridade competente. No que diz respeito ao teletrabalho, também algumas pequenas alterações, não menos importantes. Tal como já foi referido várias vezes, o teletrabalho já tem sentido algumas alterações ao longo dos últimos meses e ao longo dos últimos anos, principalmente no seguimento da pandemia e daquilo que a pandemia nos levou, que é trabalhar remotamente. No entanto, agora mais algumas alterações novas. Por um lado, terão direito a exercer as suas funções em teletrabalho trabalhadores com filhos até 3 anos de idade, por uma questão de facilidade de organização. Todos sabemos que não é fácil trabalhar e cuidar de um filho de 3 anos. Por outro lado, também pais de filhos que, independentemente da idade, sofram de doenças oncológicas ou crónicas. Também, para poderem prestar essa assistência, poderão recorrer ao teletrabalho, desde que vivam em comunhão de habitação com essas crianças. Por outro lado, as despesas por teletrabalho, embora não seja um tema completamente desconhecido, já há muitas entidades empregadoras que o façam, ou que o têm feito até agora, mas a partir deste momento fica mesmo obrigatório e mesmo previsto no Código, que as despesas adicionais, como as despesas com equipamentos, com bens, que o trabalhador não tenha tido anteriormente, antes de recorrer ao trabalho remoto, deverão ser compensadas pela entidade empregadora, e esta compensação deverá estar expressamente prevista no contrato de teletrabalho, com o acordo de teletrabalho. E assim sendo, a compensação poderá ser um valor fixo, quando entendido as despesas correspondentes à aquisição de bens concretos, poderá ser um montante determinado em comparação com despesas, imaginemos, com internet, em comparação com as despesas homólogas do trabalhador no último mês de trabalho. Antes da prestação de trabalho. Sim, antes da prestação de trabalho, exatamente. E estas compensações nunca serão consideradas como rendimento para o trabalhador, pelo menos até o valor que depois será referido numa portaria à parte e que ainda não foi publicada, portanto ainda não sabemos exatamente o valor. Pronto, portanto, passo a palavra ao Ricardo para continuar com o trabalho temporário.
Também aqui o trabalho temporário teve aqui algumas alterações importantes. Já tentar definir aqui para quem não sabe, o que é o trabalho temporário. O trabalho temporário é aqui uma forma de prestação de trabalho em que há uma entidade que se intermedia, ou seja, em que a prestação de trabalho não é diretamente ao beneficiário dessa prestação de trabalho, mas é feito através de uma agência de trabalho temporário que seleciona e contrata o trabalhador e depois o disponibiliza para o beneficiário ou o utilizador, que é a pessoa que utiliza pelo utilizador. Ou seja, há aqui uma relação tripartida, ou seja, há um contrato de trabalho entre o empregador e a empresa de trabalho temporário e há depois um contrato de utilização do trabalhador temporário entre a empresa de trabalho temporário e a empresa beneficiária da prestação de trabalho. Estas empresas de trabalho temporário são obrigadas a ter aqui uma licença específica e de alvará de empresa de trabalho temporário e até este momento previa-se que no caso de contrato de prestação de trabalho temporário com utilização de trabalho temporário com a empresa que não tivesse licenciada para o efeito, se presume que o trabalhador seria considerado como trabalhador com contrato de trabalho sem termo dessa própria empresa de trabalho temporário. Neste momento não, a alteração é que se prevê que a relação laboral passa a ser com o utilizador final, que já era a solução noutras situações, mas vai-se prever também nesta situação também. Outra alteração tem a ver com a questão da cessação ou dos efeitos ou das limitações que depois estão impostas à entidade utilizadora após a cessação do contrato de trabalho temporário. Ou seja, há a proibição de contratação de um novo trabalhador temporário ou de um trabalhador a termo e agora também de um prestador de serviços para exercer essa atividade quando cessa a prestação do trabalho temporário. Ou seja, essa significa que essa atividade vai ter que ser contratada, vai ter que ser preenchida, caso se mantenha, por um trabalhador com contrato de trabalho sem termo. Ou seja, deixa de ser possível essa atividade ser ou esse posto, e aqui é que falo posto, tentando falar em atividade e não o posto de trabalho, porque outra das alterações, não só relativamente a esta norma, mas também a questão dos contratos de trabalho de termo, tem a ver com a questão da substituição, da gente prever que seja para o mesmo posto de trabalho, para o mesmo posto de trabalho ou atividade. Ou seja, para de alguma maneira expandir aqui o conceito e não limitar apenas ao posto de trabalho. Ou seja, apenas para, por exemplo, vamos imaginar aqui numa linha de montagem, o posto de trabalho era a pessoa que apertava o quarto parafuso e depois tem um posto de trabalho diferente, a pessoa que aperta o quinto parafuso e era um posto de trabalho diferente. Mas quer dizer, a atividade é a mesma e neste sentido vem-se prever aqui o regime o conceito de atividade para abarcar aqui estas situações em que o posto diferentes postos de trabalho possam estar preenchidos com atividades semelhantes. De igual maneira, os contratos de trabalho temporário podiam ser renovados até 6 vezes, desde que cumpram com o tal período de 2 anos, no caso dos trabalhos de trabalho temporários a termo certo, e passam a estar apenas 4, sempre em todo caso entre o prazo de 2 anos. Quase 2 anos. Nos contratos de trabalho a termo incerto, o prazo máximo nunca poderá ser superior a 4 anos. E aqui também vem-se prever que este prazo é computado não apenas só no mesmo utilizador, mas como também em caso de situações em que haja empregadores diferentes, em que haja uma relação de grupo ou de domínio, ou que partilhem estruturas organizativas comuns. Uma outra alteração que eu creio que não tenha um impacto assim tão grande, que há de ser mais faz sentido, que é que os direitos do trabalhador temporário relativamente às férias, subsídio de Natal, deixam de ser proporcionais à duração do contrato. E passam a ser computados da mesma maneira que os outros contratos de trabalho, ou seja, deixa de ser, por exemplo, relativamente à questão das férias, deixa de ser proporcional, ou seja, se tem 6 meses, seriam 11 dias de férias, passa a ser computado como os outros trabalhadores. Ou seja, na prática acaba por ser 2 dias de férias por cada mês de duração efetiva, o que na prática vai implicar que não haja aqui uma grande diferença e depois aplica-se aquelas normas relativamente ao
duração do contrato, caso ele cesse no ano seguinte, não poderá exceder a duração do mesmo, mas que caso o contrato tenha duração superior a um ano e cesse não no ano seguinte da contratação, mas do outro, poderá haver aqui um aumento aqui dos créditos laborais nessa situação, pois não está limitado aqui à situação da proporção da duração do mesmo. Também o regime de faltas, nomeadamente aqui das faltas justificadas, teve aqui algumas ligeiras alterações e uma delas aqui eu diria que de facto, principalmente aqui da questão das faltas em caso de falecimento, passa a haver de facto aqui alguma lógica, ou seja, antigamente o prazo mais largo de 20 dias era apenas para os casos de falecimento de cônjuge não incluía o cônjuge, incluía apenas os descendentes ou os afins em primeiro grau. Ou seja, se falecesse a tua esposa, terias direito a apenas 5 dias, mas se falecesse a esposa do teu filho, já tinhas direito a 20 dias. O que não fazia sentido nenhum. Isto agora mudou. De facto, o cônjuge, a falecimento do cônjuge já permite, já dá aqui os 20 dias, por isso, não separado de pessoas e bens, ou equiparado, por isso aqui também a questão das uniões de facto, bem depois os falecimentos de filhos e enteados. E pronto, e agora os afins, todos eles passam para o regime dos 5 dias, onde nós temos sempre esta questão que a relação entre as sogras e as noras e isso tudo não são as melhores. E vai refletir aqui um bocadinho aquilo que já era, que é a nossa sociedade. Vamos ver também aqui algumas licenças de interrupção de gravidez e de faltas justificadas, também no caso do uso estacional tem direito a 3 dias consecutivos. E também no caso de interrupção de gravidez, quando não haja direito aqui assim, à questão da licença, por esse efeito. E mais uma vez, sempre isto é o gozo das respectivas faltas, quer sempre da prestação de prova de facto invocada aos respectivos empregadores, que é a regra geral será do Estado do médico. Vemos também aqui a questão relativa à questão do trabalhador-cuidador, que é a tal direito de faltar ao trabalho que existe por ano para prestar assistência inadiável e imprescindível em caso de doença ou acidente da pessoa cuidada. Outra alteração que tem a ver aqui com a questão da possibilidade de substituição da perda de retribuição no caso das faltas. Ou seja, a regra geral é as faltas, ou grande parte das faltas, mesmo que justificadas, não dão, ou algumas das faltas não justificadas não dão direito a retribuição. Ou há perda de retribuição, nomeadamente nos casos das faltas por doença, em que os 3 primeiros dias não dão direito a retribuição. Havia a possibilidade de, por acordo, manter-se a retribuição caso houvesse uma espécie de compensação, ou seja, o trabalhador usaria menos dias de férias para compensar essas faltas e manteria o direito à retribuição. Ou se prestaria trabalho a mais, que não seria considerado como trabalho suplementar em outros dias, por acordo, para compensar a falta que tenha dado e não perder a retribuição da mesma. Mas isto dependia sempre de acordo, ou seja, havia sempre a possibilidade de recusa por parte da entidade empregadora. E agora deixa de haver essa possibilidade, desde que ela seja solicitada pelo trabalhador. Também o trabalho suplementar teve aqui algumas alterações, essencialmente a ver com o valor da remuneração do trabalho suplementar. Nomeadamente, prevendo aqui 2 escalões de remuneração do trabalho suplementar. Ou seja, até 100 horas, trabalho suplementar que seja prestado até 100 horas por ano, mantém-se na mesma, ou seja, temos aqui os 25, 37,5% e 100%, 50% no caso de feriados ou dias de folga, mas quando o trabalho suplementar ao longo do ano ultrapassa as 100 horas, estes valores na prática praticamente vão para o dobro, ou seja, o trabalho suplementar na primeira hora do dia útil será de 50%, segunda hora ou mais será de 75%, e nos dias de descanso obrigatório, complementar ao feriado, será de paga 100%. Mantém-se, obviamente, mas também aqui o regime da questão dos dias de compensatórios, de descanso compensatório previstos na lei.
Também o regime de cessação do contrato de trabalho teve algumas ligeiras alterações. Não foram muitas, foram nós algumas importantes. Algumas têm apenas a ver com a questão do valor da compensação pela cessação do contrato de trabalho, em que no caso do contrato de trabalho a termo, certo ou incerto, passa para 24 dias por cada ano de duração do contrato, em vez dos 18. Não é propriamente uma alteração de custo muito significativa, até porque estamos aqui a falar sempre de sessões de contratos de trabalho que duraram pouco tempo. Ou seja, pagar aqui mais 6 dias não é um impacto muito grande de cada ano de duração significativa. O máximo que poderão ser aqui 12 dias, não é propriamente um impacto grande. Mas temos aqui a proibição de contratação de novo trabalhador de tempo ou temporário para ocupar o mesmo cargo. Que o trabalhador precedente, no caso de cessação de contrato de trabalho a termo por motivos não imputáveis a este. Também vem haver aqui uma norma nova que eu acho que poderá ser difícil de conjugar em algumas situações, porque eu acho que se o criam, eu acho que esta norma não faz sentido. Esta norma não me parece fazer muito sentido e parece de alguma maneira, sem o dizer, a restringir as situações que permitiriam o recurso ao despedimento coletivo ou à extinção do posto de trabalho. Esta norma basicamente o que vem prever é que deixa de ser possível contratar prestadores de serviços, fazer outsourcing de estas atividades, de atividades às quais tenha havido uma cessão do contrato de trabalho por despedimento, por extinção do posto de trabalho, no prazo de 12 meses. Isto parece-me que tem aqui várias. Parece-me aqui que estão aqui várias questões que estão aqui assim em causa. Primeiro, um dos motivos para que permite a extinção do posto de trabalho ou o despedimento coletivo são motivos estruturais. E dentro dos motivos estruturais está a reorganização. E esta reorganização poderá passar essencialmente por, e muitas vezes é o que acontece, por que determinadas funções que são internalizadas na própria empresa passarem a ser exatamente externalizadas, que é uma opção que me parece legítima caso efetivamente seja tomada. Ou seja, de alguma maneira isto vem impedir aqui a cessão e o outsourcing a outras entidades. Da maneira como está escrito, parece-me também incluir em situações em que poderá haver, pura e simplesmente, algumas reorganizações ao nível do grupo. Ou seja, temos aqui a entidade em Portugal, e aliás, nós gostamos de receber isto, em que os tais centros de serviços das multinacionais, nós imaginemos que temos aqui uma empresa, uma subsidiária que faz parte de uma grande multinacional. E eles decidem, ok, nós vamos reorganizar aqui assim e os serviços, sei lá, de contabilidade vão ser centralizados. Não, aqui vamos centralizar tudo no país, na nossa sucursal do país tal, e essa sucursal vai prestar este serviço para todas as subsidiárias do grupo. Na verdade, isto aqui é uma terceirização porque está a passar esse serviço para uma outra entidade. Mas isto parece-me que é um motivo legítimo. Outra questão que tem aqui tem a ver com a questão do prazo de 12 meses. Ou seja, o facto de uma pessoa ter decidido fazer cessar o contrato de trabalho face a uma situação, sabe? E aqui estamos a falar, por exemplo, também a falar de uma extinção de posto de trabalho por motivos económicos. Daqui a 12 meses, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, poderá deixar de fazer sentido. Ou seja, se proíbe aqui é um pouco vão obrigar a entidade a contratar novamente uma pessoa, depois se calhar vai ter que ser despedida outra vez, porque não se sabe, e cria aqui uma grande entropia relativamente a isto aqui, que é a liberdade de gestão das empresas.
sendo que me questiono se esta norma não poderá ser de alguma maneira considerada inconstitucional exatamente por causa de uma maneira excessiva vem influir na questão da liberdade de decisão e de organização económica das empresas. Depois temos que ver efetivamente de que modo, quais é que são aqui as sanções efetivas. Porquê? Há obviamente aqui a questão da contraordenação muito grave, mas eu diria que caso uma entidade esteja decidida a fazer isso, vai fazê-lo, não vai, e arrisca e paga a sanção muito grave caso seja necessário. Mas a questão é, provavelmente poderá haver motivo para o despedimento ser considerado ilícito. Mas as ações da impugnação do despedimento têm prazos para serem interpostas. Significa que muitas vezes o que nós vamos ter é utilizam exatamente os mesmos argumentos, passam 3, 4, 5, 6 meses e depois fazem o recurso à contratação, à subcontratação e será o que irá acontecer em muitos casos. Depois ficam a aguardar a qual é o caso da mesma vier a ser aplicável. E o trabalho fica em atraso. E o trabalho fica em atraso. Provavelmente sim, não tem outra alternativa. Há de haver alguém internamente que esteja a fazer duas funções. Mas parece-me que esta norma tem um alcance mais amplo do que aquilo que deveria ter. Portanto, a questão do despedimento coletivo, apenas algumas pequenas alterações que eu diria que são mais de designação do que propriamente de impacto, ou seja, a lei previa a possibilidade de, já o previa aqui, de, no caso de não haver estruturas representativas dos trabalhadores, deles poderem organizar e formar uma comissão representativa ad hoc, e que que teria intervenção essencialmente na fase de negociações e informações em negociações. Pronto, que é o nome que era dado a essa fase já no código anterior. Mas o código anterior previa depois, num primeiro momento, previa isso e depois passava a designar apenas fase de negociações ou negociações. E dava a ideia que os poderes estavam na negociação e não na recepção da informação. Mas, ou seja, há aqui mais uma questão de estilística ou de depois ser um grande impacto. Eu diria que o único impacto que há relativamente a esta questão do procedimento é que o prazo para a emissão da decisão final poderá ser encurtado no caso em que os trabalhadores não constituam a comissão representativa. Porque, agora estou a falar aqui de cor prazo, se não tenho erro, prazo para emitir a decisão final era de 15 dias após a comunicação à comissão representativa dos trabalhadores, no caso de existir, ou no caso de não existir, do prazo para a formação da mesma. E agora passa a ser desde a data, no caso de não ser formada a mesma, desde a data da comunicação inicial a cada um dos trabalhadores envolvidos. Será aqui a única alteração em termos de procedimento, apesar de terem alterado uma série de artigos a esse respeito. Aqui a alteração também é a alteração da questão da compensação, que está mais ou menos também não parece que seja significativa, passando dos 12 para os 14 dias por cada ano de antiguidade, sendo que esta mesma compensação se aplica não só para o despedimento coletivo, mas sendo depois as normas remititivas da compensação nas outras formas de cessação para a norma do despedimento coletivo, nomeadamente a extinção de pós-trabalho e por inadaptação, irá aplicar-se também ao mesmo. Também aqui a questão do contrato-trabalho, foi só aqui ver aqui a questão da chamada declaração de denúncia, e prevê-se aqui um regime específico para os trabalhadores vítimas de violência doméstica em que podem denunciar o contrato sem necessidade de aviso prévio. A outra grande alteração, também relativamente à questão da cessação, é a questão da proibição da remissão notificativa. O que é a remissão notificativa? Ou seja, a remissão notificativa era a possibilidade de, por acordo, os trabalhadores poderem, quando da cessação do contrato de trabalho, abdicarem
de créditos laborais a que tivessem direito. Com esta proibição, ou seja, uma proibição agora expressa da remissão indicativa, significa que passa a ser ilícita esta renúncia, ilícita ou ineficaz, na prática acho que será aqui uma ineficácia, a renúncia do trabalhador a esses créditos laborais. É a única situação em que se prevê a possibilidade da renúncia indicativa, em caso de transação judicial. Ou seja, eu diria que isto... a minha opinião relativamente a isto é que a renúncia aplicativa era muito útil numa série de situações. Nomeadamente, e que permitia muitas vezes evitar alguns litígios. E eu diria que a situação típica da remissão aplicativa seria uma situação em que o trabalhador tinha cometido algum ilícito disciplinar e que as partes acordem que o trabalhador efetivamente possa sair sem qualquer tipo de compensação, mas, por outro lado, também a entidade patronal também abdica disso sem quaisquer direitos relativamente à violação disso, evita que vá para o cadastro disciplinar do trabalhador e que há um interesse mútuo de ambas as partes. Eu compreendo aqui a questão da remissão indicativa da proibição, que tipicamente há uma disparidade de poderes, mas a verdade é que no momento da cessação essa disparidade de poderes não se verifica, ou não se verifica tipicamente. Ou seja, o grande poder da entidade patronal é o de exercer alguma influência sobre o trabalhador, exatamente a questão da manutenção do contrato. Ou seja, se tu aceitares isto, o contrato mantém-se e continuas a receber isto. No momento da cessação, essa influência deixa de existir. De modo que, eu diria que quanto muito poderá haver aquilo que poderia justificar aqui a questão da proibição da comissão abdicativa, seria uma diferença de informação quanto aos direitos entre uma parte e outra, mas poderia ser, se calhar tratada de outra maneira, prever não a questão da proibição da remissão abdicativa, mas se calhar, ou permitir ainda a remissão abdicativa, mas tal como se faz com a norma dos acordos de revogação, em que se prevê que para a renúncia do direito de arrependimento do trabalhador, a assinatura tem que ser reconhecida por notário, prever que também a questão da remissão abdicativa tivesse que ser por documento assinado, para ser eficaz, por documento assinado por notário, e poderia-se prever também, adicionalmente, se fosse essa a questão da preocupação, a obrigação do notário, a obrigação do próprio acordo, prever um esclarecimento do que é que isto significava relativamente ao trabalhador e que ele efetivamente compreendeu que com isto aqui não poderia reclamar crédito que pudesse ter direito como resultado da cessação do contrato de trabalho. Não parece que esta tivesse sido a melhor solução, mas é que há, e parece-me que poderá implicar aqui, de alguma maneira, algum aumento da litigância laboral. Não sei, vamos ver o que isto vai resultar. Pronto, é só aqui uma alteração só de separar relativamente à questão da denúncia de trabalho durante o período experimental, que era no caso dos contratos que tivessem durado mais de 120 dias, o período para a denúncia era de 15 dias e agora passa a ser de 30 dias. E há aqui também uma obrigação de comunicação relativamente à questão do período experimental de contratos de trabalho de trabalhadores à procura de trabalhadores à procura de primeiro emprego ou de empregados de longa duração. Também as questões do direito coletivo. Tiveram aqui algumas alterações. Eu diria que esta é uma norma, é uma parte que interessa menos à grande parte das pessoas, principalmente naquela parte da constituição das associações sindicais e tal, por isso vamos passar aqui um bocadinho mais rapidamente por aqui. Depois deixamos também, se calhar, aqui algum tempo para algumas questões que queiram colocar. Só uma nota aqui, assim, que a novidade da alteração dos estatutos das sociedades sindicais passa a ter lugar quando esta alteração seja considerada a lei geral, e não apenas a norma imperativa.
esta sim é uma norma importante que é, e há aqui, só Marta, não referi, mas houve ao longo de houve uma série de alterações do Código do Trabalho que previram o agravamento das sanções, de algumas sanções, em que muitas das sanções leves passaram para graves e muitas das graves passaram para muito graves. Não entramos por aí, porque senão de repente tínhamos aqui uma lista só com isso e deixámos as questões materiais, mas só a notar que há isso, uma das situações também a questão é a proibição do direito da atividade sindical na empresa. Do ponto de vista, esta é interessante, a questão do incentivo à contratação coletiva, ou seja, o governo, com os seus parceiros sociais, comprometeu-se de alguma maneira a procurar aqui a incentivação da contratação coletiva. Uma das formas, já tínhamos visto antes, tinha a ver com a questão aqui da possibilidade de contratos coletivos para prestadores de serviços específicos. E outro caso aqui passa, ou seja, o incentivo à contratação coletiva poderá passar a ser feito também através de medidas positivas. E estas medidas positivas serão através de medidas que terão de ser criadas, mas poderão ser benefícios fiscais, taxas contributivas, outros benefícios a ser atribuídos às entidades patronais que outorguem ou renovem convenções coletivas nos últimos 3 anos, sendo para evitar isto. Não sei como é que isto vai funcionar, até porque temos aqui a questão aqui que grande parte destas convenções coletivas são negociadas pelas associações de empregadores e não sei em que medida é que as entidades patronais vão ter, exceto algumas que são muito grandes e têm os próprios contratos coletivos específicos para essas próprias empresas. As outras não sei em que medida que isto aqui vai ser feito. Outra norma só que tinha a ver com a questão da escolha de convenção coletiva aplicável na empresa relativamente a trabalhadores que não estivessem filiados, ou seja, nós temos um princípio da dupla filiação, ou seja, a convenção coletiva é aplicável na ausência de poder de extensão, não é? Mas, regra geral, a convenção coletiva é aplicável a empresa que tenha subscrito a mesma, ou seja, afiliada em associação que tenha subscrito a mesma, e trabalhador que esteja sindicalizado em sindicato que tenha subscrito, ou o próprio sindicato, ou a união sindical do qual o sindicato faça parte, essa própria convenção coletiva. As empresas podem optar, e muitas fazem, que estender a aplicação mesmo aos trabalhadores que não estejam sindicalizados, e havia aqui a norma que havia aqui o direito de escolha. Neste caso, quando haja portaria de extensão, deixa de haver esse direito de escolha, porque aqui há a convenção coletiva em que haja portaria de extensão. Há aqui também uma outra norma também relativamente aqui à questão do âmbito ou da expansão do âmbito da aplicação das convenções coletivas, em que um trabalhador de uma empresa terceira possa ficar e preste serviços numa entidade beneficiária que seja subscritora de uma convenção coletiva, esse trabalhador poderá escolher aplicar a convenção coletiva da entidade para a qual está a prestar serviços. Há aqui algumas regras, que isto não se aplica a todos os prestadores de serviços, mas apenas para aquelas prestações de serviços em que haja atividade, em que haja uma coincidência de atividade relativamente a ambas as entidades. Eu diria que isto será muito, por exemplo, aplicável, um exemplo fácil, nas obras de construção civil. Na construção civil, ou seja, em que uma grande empresa tem uma grande obra, mas depois há pequenos serviços em que precisa de subcontratar alguém. A atividade de ambas é construção civil, e haverá aqui a questão de o trabalhador da empresa subcontratada poderá escolher que lhe seja aplicável durante o período em que está a trabalhar, e que há um período mínimo para que isso seja possível, que é 60 dias, ou seja, não será alguém que vai trabalhar eventualmente durante 15 dias e que tem esse direito, ou seja, terá que trabalhar durante 60 dias, e tem que haver esta coincidência, ou seja, quando há subcontratação
de atividades que constem do objeto social, que seja a atividade principal ou secundária da própria empresa que está a contratar o outsourcing. Um bocadinho aqui evitar aqui a subcontratação sem direitos. E para diminuir o custo, ou seja, a própria empresa tem determinado custo e depois vai subcontratar para determinadas funções, para a mesma atividade, empresas que tenham custos, nomeadamente salariais, inferiores. Ou seja, neste momento, dificulta aqui um bocadinho essa situação. Pronto, já só necessidade aqui no caso de cessação, de haver aqui a necessidade de justificar essa cessação e foram previstas novas formas de cessação da convenção coletiva, nomeadamente para prever aqui a situação da extinção da entidade empregadora também como forma de cessação da convenção coletiva e duas outras formas que agora me escaparam aqui. Então, acho sempre esta parte um bocadinho mais chata, aborrecida e menos interessante. E essa também. Essa também. Sim, há vezes aqui uma questão de arbitragem e a questão aqui da alteração de prazo para a questão da dedução de portaria de extensão. Ou seja, isto são coisas menos interessantes para os empregadores que não estão diretamente envolvidos, ou a maioria dos empregadores não estão diretamente envolvidos. Só uma nota também, porque, como tinha dito, que isto aqui não será aqui o tema deste webinar, que é esta lei aqui que veio aqui alterar o Código do Trabalho, aqui a Lei 13 de 2023, ela alterou não só o Código de Trabalho, como alterou também uma série de outras legislações. O regime processual aplicável às contratações laborais e de segurança social, foi uma dessas normas. O Código dos regimes contributivos do Sistema Previdencial da Segurança Social também. O regime jurídico das relações emergentes de contrato de trabalho e serviço doméstico. O Código de Processo de Trabalho também foi alterado. Das empresas de trabalho temporário, a lei das empresas de trabalho temporário também foi o caso, bem como a norma das substituições de estágios profissionais. Eu deixo aqui obrigado. Agradeço por aqui. Eu agora deixava aqui assim espaço para algumas questões, por isso, tanto aqui na sala como às pessoas que estão a assistir remotamente, têm aqui a caixa de chat e se quiserem fazer, podem colocar alguma questão. Deixar aqui primeiro aqui à sala primeiro. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Não pergunta, mas apenas duas observações. Uma, relativamente à situação de que a empresa decide extinguir postos de trabalho com várias pessoas, duas empregadas da limpeza, não é? E subcontratar por questões económicas e por questões realmente de alteração da viabilidade da empresa e decide contratar uma empresa de serviços de limpeza porque lhes fica muito mais barato. Eu pergunto, a empresa ficará 12 meses sem limpeza? Não faz sentido. Eu acho que isto não faz sentido. Tem um alcance muito maior do que aquilo que poderia e deveria ter. Sim, eu penso que vai haver grandes alterações. Ainda isto vai entrar em vigor no dia 1 de maio, como todos sabemos. Sim. E terá que haver, portanto, algumas alterações, porque há muita coisa que não faz sentido. Esta é uma delas. E também outra pergunta. As empresas de trabalho temporário, como é que é? Vão deixar de existir? Ou vão servir só para fazer o recrutamento e a seleção de pessoas, uma vez que estas, ao entrarem nas empresas, passarão a pertencer aos seus quadros? Não, ou seja, a questão aqui é a relatividade das empresas de trabalho temporário. Não me parece que haja aqui, que a lei não tenha um impacto tão grande quanto isso no negócio das empresas de trabalho temporário. Eu diria que o grande impacto tem a ver com a questão da cessação, ou seja, que há uma série de outras situações em que caso o posto de trabalho já tivesse ocupado, que deixa de haver a possibilidade de ter aqui trabalho temporário, nessa situação, não é? Não foi muito tanto para as 12 meses, mas não implica a proibição de trabalho temporário relativamente a todas as outras formas de cessação de contrato, nomeadamente, uma alternativa vai ser a questão da cessação por mútuo acordo, o que é possível relativamente a um número determinado e finito de pessoas, mas que vai causar problemas relativamente numa situação em que havia um despedimento coletivo, em que o universo de trabalhadores que poderiam ser objeto de um acordo de divulgação passará a ser muito maior e poderá, por exemplo, não estar
abrangido dentro do fundo de cotas, que dê acesso ao subsídio de desemprego, poderá causar aqui alguns problemas. Mas haverá todas as outras situações, ou seja, relativamente a funções que anteriormente não eram exercidas por trabalhador da própria empresa, ou então outras soluções temporárias, substituições de trabalhadores, etc. e tal, que continua a ser possível. Ou seja, há aqui, diria que a limitação relativamente à atividade das empresas de trabalho temporário é limitada a esta situação. As outras situações, creio que se continuarão a manter como viáveis. Mas com certeza vão reduzir o número de empresas de trabalho temporário. É possível. É possível. Acho que há aqui muito trabalho temporário que poderá ser aqui afetado. Muito obrigada. Bem, aqui só... Aqui perguntas online. Deixa-me só ver aqui sim. Não sei se está aqui a caixa de chat, se está a funcionar ou não. Ok. Ok, tem aqui já aqui algumas perguntas. Ok. Ok, só aqui uma primeira pergunta aqui, que os 28 dias exclusivos do PAI se são úteis ou naturais? Portanto, em princípio serão cumpridos, ou pelo menos até uma disposição a entrar serão cumpridos, até porque até agora o código previa que eram 20 dias úteis, enquanto que agora fala só em 28 dias, portanto, em princípio serão cumpridos. Só aqui, onde será publicado o limite isento das despesas do teletrabalho? Isso será publicado, obviamente, em Diário da República, ou seja, aquilo está previsto que será por portaria do Governo. Eu diria que provavelmente será por portaria do Ministério das Finanças, porque implica também aqui uma questão tributária. Eu diria que provavelmente será ou do Ministério do Trabalho. Eu diria que provavelmente a solução será um bocadinho semelhante àquela que existe para a isenção do subsídio de refeição, em que provavelmente vão prever um valor para a função pública e depois vão ter a norma a prever que o valor que seja previsto aplicável para a função pública a todo momento será estendido também às entidades privadas relativamente à questão do limite. Eu acho que esta norma também, da maneira como ela está construída, também cria aqui algumas dificuldades de interpretação, que é simplesmente uma dúvida, que é aquilo que prevê-se que as partes possam estabelecer qual o valor da compensação. Não torna totalmente claro se é possível ao trabalhador provar que os custos, ou seja, pactar um montante, e esse montante tanto pode ser um montante isento, pode ser um montante inferior ou um montante superior. A lei prevê apenas a possibilidade das partes acordarem um montante da compensação que corresponderia aos custos estimados. Toda a gente sabe que não isso vai acontecer e que o que vai acontecer é que praticamente todas as entidades vão acordar num montante que esteja isento. Ou praticamente... Principalmente nos novos contratos, o que vai acontecer é as partes vão prever um valor, quando fizerem a oferta do posto de trabalho, vão prever um valor para o trabalhador, digamos, o valor anual é este. Este valor anual inclui a compensação, ou seja, a remuneração, há de incluir o subsídio de refeição que está isento, há de incluir os subsídios de férias de Natal e no caso do teletrabalho, há de incluir também aqui o valor da despesa, ou seja, vai ser utilizado o valor máximo na maior parte dos casos, pelo menos nos novos contratos, como sendo o valor de referência, com quase certeza com a correspondente diminuição do coisa. E esta norma também, a norma anterior tinha esse problema, que é o aumento das despesas ou a compensação. Há um critério efetivamente fácil de calcular para aqueles trabalhadores que já eram trabalhadores e que vão passar a prestar trabalho em teletrabalho, que é o aumento das despesas antes da passagem em teletrabalho. Mas e os outros trabalhadores, como é que é? Porque não há aumento de despesa, não é? É zero.
Mas esses trabalhadores realmente os aumentos das despesas existem. Sim. E eles, portanto, estão isentos de impostos, quem saiba, que é IRS e Segurança Social, mas têm que ir mencionados na DMR mensalmente como sim, uma prova, de ser feita a prova de qual é que é o valor. Exatamente. Eu já há muito tempo defendo que esta solução do valor da compensação isento, que é o que faria sentido. Quer dizer, não... E eu diria que grande parte dos contratos que eu, entretanto, fui fazendo, de alguma maneira, já há um ano atrás e há 2 anos atrás, ia prever exatamente esta solução, que era que as partes estabelecem um montante de X que poderá aumentar caso caso o trabalhador comprove o aumento que os custos sejam superiores. Ou seja, o trabalhador há de provar alguma coisa, se provar os custos, e a obrigação, obviamente, de prever, de entregar os custos, que sempre havia aqui esta parte isenta. Não havendo, não demonstrando quais os custos, seria pago. As perguntas? Sim. Os dias de luto estacional. Ou seja, aqui a questão é, bom dia, tenho uma questão relacionada com os dias de luto estacional, uma vez que existe uma licença por interrupção da gravidez, pode ser por aborto nacional, como se relacionam as duas situações. De luto estacional. Se quer que lhe diga, eu não tenho certeza como é que se relacionam aqui estas duas situações. A questão foi aqui da Diana. Eu pedia aqui que se depois pode enviar essa questão por e-mail, que eu tenho aqui tudo para depois aqui responder, porque eu não tenho a certeza, eu próprio tenho algumas dúvidas de como é que se relacionam essas duas questões, e depois posso verificar isso com maior detalhe para responder. Sim, até porque há umas partes da lei sobre isso que ainda não estão completamente claras, portanto... Outra questão aqui, no caso do contrato no período experimental, o jovem à procura de primeiro emprego ou desempregado de longa duração deve ser comunicado à ACT. De que forma? Por envio de um... Envio de declaração. Eu diria que provavelmente eu não fui verificar isto, que provavelmente estará numa das disposições avulsas, em que há normas para envios, para a criação de plataformas para envio digital. Eu diria que provavelmente será aqui um dos casos para isso será feito por... E a própria ACT está, portanto, a alterar. Sim, a própria ACT está a criar os Exatamente. mecanismos para este Para efeito. as próprias comunicações. Ou seja, será sempre por escrito. Não só alterar, sensibilizar e depois sancionar. Sim. Eu diria que provavelmente será possível a submissão eletrónica, não sendo, está como todas as outras submissões, que será por escrito, carta registrada da Administração para o coisa regional aplicável. Não sei se há aqui mais alguma questão. Espera aqui, só aqui mais um bocadinho. Já estudei as questões todas que foram aqui colocadas. Esperar aqui só mais aqui um bocadinho, se não houver mais nenhuma questão, também estou aqui assim. Vou já adiantando aqui os agradecimentos às pessoas que vieram, tanto online como também pessoalmente. E pronto, nós vamos tentar fazer aqui algumas formações no âmbito também aqui desta questão laboral, assim que a nossa disponibilidade o permitir. E pronto, obviamente teremos todo o prazer em recebê-los aqui pessoalmente ou por videoconferência uma próxima vez. Claramente. E se também, entretanto, tiverem mais questões ou mais dúvidas, Sim. também estamos sempre ao dispor para responder. Sim, seja por e-mail, seja por via telefónica. Sim. Eu penso que ficaram com os nossos contactos. Pelo menos, se receberam o convite, provavelmente terão. Senão também... nós... às pessoas que o permitirem, teremos também todo o prazer aqui em enviar também aqui a apresentação, os PowerPoints por e-mail, me parece que é sempre útil para um quick refresh daquilo que foi aqui falado. Então, não havendo mais nada, agradeço e até uma próxima.
Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.